Olá, turma. Eu sou a Milena e hoje irei falar um pouco sobre doença de Alzheimer. Aproximadamente cerca de 10% dos indivíduos apresentam perda de memória significativa, porém, mais da metade é doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer pode manifestar bastante cedo, a partir da terceira década de vida, porém constitui a causa mais comum de demência no idoso. Os pacientes apresentam perda insidiosa de memória episódica, seguida de demência lentamente progressiva. Na doença de Alzheimer, a amnésia típica, a atrofia cerebral começa nos lobos temporais mediais antes de se disseminar para os lobos temporais e parietais mediais e laterais, e, por fim, o córtex frontal lateral. Microscopicamente, há placas neuríticas contendo beta-amiloide, emaranhados neurofibrilares compostos de filamentos hiperfosforilados e acúmulo de beta-amiloide nas paredes dos vasos no córtex e leptomeninges. As alterações cognitivas da doença de Alzheimer tendem a seguir um padrão característico, começando com o comprometimento da memória e progredindo para déficit da linguagem e visoespaciais, seguindo de disfunção executiva. Contudo, cerca de 20% dos pacientes com doença de Alzheimer apresentam queixas não relacionadas com a memória, como dificuldade em encontrar palavras ou de orientação espacial. Em outros pacientes, a disfunção no processamento visual ou afasia logopênia progressiva, caracterizada por dificuldades em nomear e repetir, são as principais manifestações da doença de Alzheimer durante anos antes de progredir para o comprometimento da memória e outros domínios cognitivos. Quando a perda da memória se torna mais evidente para o paciente e cai 1,5 do desvio padrão abaixo do normal nos testes de memória padronizados, é aplicado o termo de comprometimento cognitivo leve. Por fim, com a doença de Alzheimer, os problemas cognitivos começam a interferir nas atividades diárias, como cuidar das finanças, seguir instruções de trabalho, dirigir, fazer compras e cuidar da casa. Alterações no ambiente, como viagem, mudança, hospitalização, tendem a desestabilizar o paciente. Agora, falando um pouco sobre os estágios da doença de Alzheimer, nos estágios intermediários da doença de Alzheimer, o paciente é incapaz de trabalhar, além de se perder e se confundir com facilidade, exigindo supervisão diária. A linguagem torna-se comprometida primeiro a nomeação, depois a compreensão e, por fim, a fluência.